Boa, boa, fiel torcida, mascarado na voz. E hoje vamos reagir ao vídeo da mídia paulista, falando sobre os assuntos mais polêmicos do Timão nesses últimos dias. Como sempre, o Mano foi pontual em sua análise e mandou o papo reto pro torcedor. Bora acompanhar e no final estarei de volta aqui para trazer a minha opinião. Os times estavam lá no Mundial, os que aqui ficaram, que não foram disputados, estão se reorganizando, estão se reapresentando. E agora eu quero começar a falar sobre o Corinthians, né? O Corinthians que está passando por um período muito difícil, está às portas aí da votação por parte dos seus sócios, do andamento ou não do impeachment, a reapresentação de atletas, atleta entrando na justiça, brigando com a diretoria, pedindo para ter pagamento, tem o que recebe, o restante fica revoltado. A situação do Corinthians não está nada fácil. O time precisa se reorganizar para o Campeonato Brasileiro. Turra, na sua avaliação, um time como o Corinthians, né, que está enfrentando uma série de problemas extracampo, que tem uma cobrança grande, intensa da sua torcida, precisando apresentar resultados, vindo de uma temporada anterior que ganha um título, mas depois vai vendo as outras oportunidades, acabando sendo eliminado, por exemplo, da pré-Libertadores. O que é preciso para blindar o elenco dos problemas tão grandes que estão acontecendo lá de fora? O que deve passar na sua avaliação na cabeça do Dorival Júnior, por exemplo? Não é uma situação fácil, viu? Não é muito difícil e eu gostaria de fazer um comentário aqui. O Corinthians estando nessa situação institucional é ruim para o futebol brasileiro. É muito ruim para o futebol brasileiro, porque o Corinthians bem seria muito bom, elevaria o nível do nosso campeonato, é uma torcida muito fanática, que comparece, que ajuda, e nesse momento que o Corinthians está, e não é de hoje que está assim, então não é bom para o futebol brasileiro. O Dorival é um cara que tem experiência, é um treinador experiente, que eu acredito que ele, dentro do perfil de treinador, de comandante que ele tem, eu acredito que ele consegue blindar o grupo. Mas no momento que a gente vê alguns jogadores aí como o Memphis, que se recusa a retornar caso não, né, que foge à alçada dele de pagamentos, fica complicado. Passa muito pelo momento que o Dorival tem com o grupo. Eu acho que a gente tem algumas situações assim né, por exemplo, eu me lembro bem, eu como jogador, outra época, hoje é diferente, mas eu como jogador no ano de 2000, 98 a 2000 no Caxias, time pequeno, o Tite era nosso treinador. E nós fomos campeões gaúchos em 2000, lógico que é outra história, né? É outro padrão de clube, o Caxias, um clube pequeno, tudo. Mas era um clube que estava com 3 a 4 meses de salário atrasado, problemas estruturais enormes, dívidas para todo quanto é lado, e nós somos campeões com 3 meses de salário atrasado. Se não me engano, foi o último título, o último gaúcho do Caxias foi esse, não foi? O último e único, né? Então, assim, por isso que é importante nesse momento, assim, como o Corinthians está, como instituição, com problema de presidente, com problema de eleições, de conselho, de impeachment, é muito importante a figura do treinador. Porque os jogadores veem no treinador, entre aspas, a salvação. Então, assim, o Dorival tem esse perfil, o Dorival tem um perfil calmo, o Dorival tem um perfil de conversar muito com os jogadores, de aglutinar, de agrupar. Então, assim, eu acho que o Dorival é o cara certo para esse momento do Corinthians. Agora a gente sabe que tudo depende dos resultados, né? Mano, tá na hora do Depay ir embora? Olha, Jairo, pra falar a verdade, cara, o que ele tem entregado hoje, eu sei que tem a fiel TikTok aí que adora, tipo, jogador midiático, jogador que fica postando coisa em rede social, mas o Depay hoje, o que ele tem ganhado e o que ele tem entregado, claro que se você analisar o elenco do Corinthians, ele é importante. Ele é melhor que o Thales Magno, ele é melhor que o Romero, ele é melhor que qualquer jogador que o Corinthians tem ali, junto com o Yuri Alberto ali para compor a frente ofensiva do time. Mas em termos de custo-benefício, e essa discussão, eu acho que não tá valendo a pena. É um jogador que ele foi contratado para fazer a diferença e não tem feito. É claro que a culpa não é somente dele. Ele sentiu demais a ausência do Garro. O Garro é um cara extremamente importante para esse time do Corinthians. E quando o Garro não joga, o Corinthians ele tem outro rendimento. A gente viu inúmeras oportunidades aí que vários jogadores tiveram a chance de fazer aquela meia, inclusive o próprio Coronado, que rescindiu recentemente. Cara, o meio-campo do Corinthians é um cemitério de jogadas. A bola não chega no ataque com qualidade. Mas mesmo não chegando no ataque com qualidade, o Yuri Alberto se desdobra muito mais em campo do que o Memphis em termos de entrega para pegar uma bola que não chega.
É um cara que muitas vezes vai buscar a bola mais para trás, ele participa mais do jogo. O Memphis é aquele cara que dá a impressão que, tipo, tô aqui passando férias. Sabe, perdi a bola, é mão na cintura, finge que tá amarrando a chuteira e para de correr atrás do adversário. E o Yuri Alberto não, ele continua ainda no prosseguimento da jogada para tentar recuperar a bola. Então, nesse ponto, Jairo, tecnicamente, é um jogador que fará falta? Sim, fará. Mas, em termos de custo-benefício, não tá valendo a pena, não. Agora, vocês estavam falando a respeito do Corinthians aí no extracampo. Cara, a indecência é cultural no Corinthians, né? A diretoria do Corinthians aí não é confiável, não só nessa gestão, mas nas outras também, porque não é interessante, infelizmente, dentro do futebol brasileiro, dirigente pagar conta. São pouquíssimos clubes que a gente viu reverter uma situação de falência para um clube realmente estruturado. O Flamengo é um deles, o Palmeiras é um deles, mas são times que a gente conta na palma da mão. Sobram dedos ainda para a gente falar de uma palma de mão, sobram dedos ainda, seriam dois. Mas, infelizmente, enquanto não tiver realmente uma lei que puna os dirigentes brasileiros, porque tem no Código do Torcedor que o dirigente brasileiro que for responsabilizado de aumentar drasticamente a dívida de um clube, ele deveria ser responsabilizado criminalmente, é uma lei, foi aprovado. Porém, aqui no Brasil tem aquela maldita frase, essa lei no Brasil não pegou. A questão não é não pegou, a lei foi aprovada, basta cumpri-la. Mas, infelizmente, no Brasil, isso aqui é errado desde 1500, ninguém cumpre nada. É uma farra do boi. E esses mesmos dirigentes aí corruptos que estão aí dentro do futebol brasileiro, eles não cometem essas irregularidades nos seus próprios CNPJs. Eles não cometem essas irregularidades dentro das suas empresas. Eles cometem dentro do clube. Porque se o cara for só incompetente dentro do clube e na empresa dele, você fala, não, o cara é incompetente sempre, porque a empresa dele vive quebrada também. Mas é estranho o clube que eles dirigem tá quebrado e a empresa dele tá bem. Então, começa a me passar um filme na cabeça e fala, será que ele só é incompetente no clube, sendo que a empresa dele está sendo bem gerida? Por que ele não comete as mesmas extravagâncias financeiras, contratando um monte de bagre para a empresa dele, ao invés de contratar para clube? Aí lá ele não contrata, mas no futebol, não, vamos usar, porque é dinheiro que ninguém vai pagar, daqui a pouco o governo faz um acordinho aqui e ali, a gente empurra com a barriga no negócio do Profut. Para mim é um absurdo, cara. E o Corinthians, infelizmente, eu não vejo uma luz no fim do túnel de uma pessoa que queira vir realmente para colocar o Corinthians no trilho. E para falar a verdade, Gerão, essa dívida de 2,5 bi, tem gente lá dentro rezando para duplicar. Tem gente lá dentro rezando para o Corinthians aí, vamos colocar assim, botafogar. Porque o Botafogo, naquela época que o Textor chegou, o Botafogo estava falido. Se não fosse aí o Textor chegar e abraçar, o Botafogo não sei como é que estaria hoje. Então tem muita gente dentro do próprio Corinthians que infelizmente está rezando para essa dívida ficar mais impagável ainda. E aí de forma, vamos colocar assim, premeditada, o clube virar SAF. Porque tem gente que fala, a SAF vai ser um caminho para o Corinthians. Não vai. Sabe por quê? O Corinthians, infelizmente, é um jogo de cartas marcadas. Se o Corinthians virar SAF, vão ter dois aí que já estão prontos para assumir esse clube. E a gente sabe depois quem vai mandar. Para mim, o Andrei Sanches aí, independente de quem cumpre a SAF do Corinthians, é um cara que vai estar lá dentro mandando e desmandando. Só para concluir uma coisa, você não tem medo que o Depay faça um rap para você, não? Depois você falou mal dele aí? Ele fez pro Neto, né? Mas aí que tá. É o jogador, cara, que tá mais preocupado aí com o comentário de um apresentador de televisão do que em jogar bola. A melhor resposta que o jogador pode dar, cara, é dentro de campo. Dentro de campo, porque podem criticar o Neto de acordo com as críticas que ele faz, ele pode ser um cara mais enfático na forma como ele diz, como ele fala, como ele se manifesta, mas se você analisar a base da crítica, ele tá correto, cara. Ele tá correto, porque eu sei que tem muitos corintianos que adoram um jogador midiático, que tem não sei quantos milhões no Instagram, é um jogador que onde para, todo mundo quer tirar foto, aí ele vai lá e tira, sei lá, vai viajar pra África, leva 200 camisas do Corinthians e distribui. Eu acho tudo isso legal, faz parte do pacote. Faz parte do pacote, inclusive, de divulgação da marca que ele foi contratado para fazer. Sabe, vai numa comunidade, assistir um jogo de várzea, faz trancinha lá, tudo isso eu acho legal. Mas o principal é jogar bola, pô. O principal foi jogar bola. Senão você contrata qualquer cara aí, tipo um blogueiro. O blogueiro desses caras, esses influencers aí, custa menos que o Depay. O cara vai cobrar menos pra fazer a mesma coisa. Agora, dentro de campo, ele tem que entregar mais, cara. Michel, você acha que o vestiário do Corinthians está contaminado? A gente só traz notícia ruim do Timão ultimamente. Não tem uma notícia boa. A última vez que a gente pôde falar alguma coisa razoavelmente boa sobre o Corinthians foi o título do Paulista. Acho que contaminado é forte, mas... O vestiário com certeza entende a situação, conhece a situação que o clube está passando. Como tu falou, acho que é normal, lógico, o treinador ele fazer o seu trabalho, que é blindar o elenco do extracampo, né? Até porque
A única coisa que o treinador e o elenco tem que fazer é o quê? Resultado. Como o próprio Mano também falou. Acho que os resultados, eles ajudam em todos os contextos, né? E como o Corinthians não vem também dando resultado dentro de campo, aí é o conjunto da obra que não ajuda, então fica difícil. Mas, que nem o Dorival chegou tem pouco tempo, conhecendo a situação do clube, tanto dentro de campo como extra-campo, né? A gente comenta muito aqui da situação do que vive o Corinthians, a gente brinca tudo, mas lógico, eu também concordo que os grandes clubes, não falo só do Corinthians, os grandes clubes têm que se permanecer numa primeira divisão. A gente como jogador, a gente quer jogar clássico, quem quer jogar contra time grande, com todo respeito aos outros. E o Corinthians é parte desse. Então, assim, lógico, a gente vê a situação de um grande clube como o Corinthians, como está hoje, é desesperador, né? A gente, todo domingo aqui, a gente tem o que falar, porque é algo que tem que ser falado, né? O setorista no Corinthians não morre de fome, né? Não tem como. Tem que ser falado. Acho que a situação ela é gravíssima, né? Extra-campo. E vai ser um trabalho muito duro pro Dorival poder blindar o vestiário, né? Porque quando você vê, por exemplo, o seu melhor atleta falando que se não receber, não se apresenta, não tem como o elenco não ficar ciente disso. Talvez o Memphis não vai chegar, né? Então isso é algo que não tem como você não ficar ciente disso. Lógico, não é um problema meu, mas, talvez meu companheiro amanhã não venha treinar. Pega, né? Entendeu? Isso é complicado. Então, assim, acho que contaminado é uma palavra forte, mas o elenco, ele sente todos esses problemas que giram em torno do Corinthians hoje. E é um trabalho difícil, como eu falei, pro Dorival, mas com certeza ele vai tentar blindar o elenco para que isso não atrapalhe, porque agora eles acabaram de se apresentar e a temporada continua. Turra, hoje o Corinthians tem um presidente interino. Possibilidade de voltar ao antigo, a depender do que os sócios vão decidir daqui a uns dias em relação ao impeachment. Para você, o que é mais fácil? Estar num time ou o que é mais possível administrar, pelo menos? Estar num time com uma situação como essa, que você não tem uma gerência que tem uma cara, que tem uma gestão muito forte, ou estar num time cuja gerência é de mão de ferro. Você já teve, por exemplo, no Atlético Paranaense, e lá o Petralha manda e desmanda. Fez muito pelo time, brasileiro, sul-americana, arena, como também tem problemas e foi rebaixado no ano do centenário. O que você avalia disso tudo? É bem complicado. Nós estamos falando do Corinthians, né? O Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, desse jeito aí. Administrado, com dívidas, com problemas internos, né? E o título do Campeonato Paulista foi há 3 meses atrás, 4 meses atrás, né? Entendeu? Então, ele foi campeão, assim, nesse tumulto total que estava aí. Eu, como treinador, o que eu tenho que me preocupar? O que eu acho que o Dorival tá tentando, e eu conheço o Dorival um pouco, assim, eu acho que ele está tentando chamar os jogadores para ele. Acho que o Fabinho faz um papel importante ali, né? Como executivo do clube, eu acho que ele tem um papel muito importante também para estar ao lado do Dorival. Né? Tanto que ficou, né? Tanto que ficou, então, para estar ao lado do Dorival. Mas eu acredito que o Dorival esteja chamando essa, entre aspas, responsabilidade para ele. Porque não adianta ele largar o clube, vamos tocar, vamos ver o que vai acontecer lá em cima. Não adianta. Ele sabe que, acima de tudo, o nome dele como treinador é que vai ser cobrado. Que já está. E será um dos primeiros a ser cobrado. E vai ser independente do que acontecer em cima, na parte diretiva. Então, assim, pela experiência que ele tem, pelo conhecimento que ele tem, eu acho que ele está chamando os caras para ele, está chamando o responsável para ele. Gente, vamos fechar aqui, vamos tentar ficar o máximo protegidos do extracampo. Eu vou lutar para os salários estarem em dia, eu juntamente com o Fabinho, com o staff aqui, vamos lutar para que os salários possam estar em dia, e nós temos que dar resultado dentro de campo. Eu acho que é isso que o Dorival está fazendo. Se vai influenciar ou não nos resultados,
aí é o tempo que vai dizer. Mas que não é uma tarefa fácil para um treinador, não é. É muito difícil. Mas o Dorival tem estofo para isso. Está trabalhando bastante. Nós vamos fazer agora a nossa primeira pausa, nosso primeiro intervalo. Bom, Fiel, se espera que nessa volta aos jogos o time que teve um tempo grande para treinar consiga apresentar um futebol totalmente diferente. Agora que teremos o retorno de Yuri Alberto, de Garro e com Memphis Depay, temos condições de ter um bom desempenho, mesmo diante dos problemas que o clube vive internamente. Agora falando um pouquinho sobre a SAF, bom, no meu modo de enxergar, alguém que coloque o lado financeiro do Corinthians como prioridade seria algo fundamental para salvar o clube desses sanguessugas que infelizmente não têm uma responsabilidade que deveriam ter. Agora, sobre esse assunto tocado pelo Mano, de que o Andrés teria espaço de mandar lá dentro compra, com a possível compra de algum investidor, eu fico meio preocupado que ele possa estar envolvido também. Tudo bem que ele tem uma ligação direta com o nosso timão, mas sabemos que se hoje estamos passando por tudo isso, muito foi por conta da sua trajetória por aqui. Mas e vocês? Acham que o Andrés é uma pessoa que ainda se importa com o clube e só quer ajudar? Comentem aí e eu já vou me despedindo de vocês. Até a próxima.